Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós normalmente falamos do que não sabemos, pois quando conhecemos, mudamos normalmente a nossa fala, que nós nos comprometemos, e é isso que a gente vê, por exemplo, na vida de Pedro, no momento em que Jesus fala que eles fugiriam por causa da traição de Judas e ele seria entregue aos sacerdotes, aos escribas, aos principais religiosos. Pedro afirma que não, que morreria com ele. Mas o que a gente vê é ele fugindo daquela situação, correndo. Mas por quê? Por causa da imaturidade, da falta de conhecimento. Mas quando a gente olha a vida de Pedro, através das suas cartas, no final da sua vida, nós notamos algo diferente. Uma atitude, um homem diferente. Um homem que agora expressa por meio das suas palavras, nas suas cartas, o verdadeiro conhecimento de Deus. Assim como ele, nós devemos e precisamos fazer essa jornada. Por isso, falamos do que não sabemos na maioria das vezes na nossa imaturidade. Isso é problema? Não, não foi problema para o Senhor. E o que as pessoas nos falam, ou até mesmo o que nós falamos, não pode ser um problema, mas faz parte do processo. É isso que a gente precisa entender. A ignorância, a falta de conhecimento, a falta de conhecer a Deus, nosso Senhor, é que nos conduz muitas vezes a fazermos isso. Falar do que não sabemos, pois agimos segundo a natureza humana e na nossa, vamos dizer, baseada e fundamentados em sentimento, não na realidade do conhecimento de Deus. Lá em Mateus 26, 33 a 35, temos as palavras, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, o que a gente vê nessas palavras? Pelas reações posteriores. Naquele momento, ele expressava com sinceridade o seu desejo de morrer junto com o Senhor. Mas, primeiro, o propósito de Deus não era esse. Segundo, ele era imaturo. Ele agia na impetuosidade daquele momento, tá? Sendo muitas vezes falando coisas sem pensar, e é o que Pedro fazia muito bem. Falastrão, alegre e comprometido? Nem tanto. Por quê? Porque não conhecia o Senhor. Andou com o Senhor 3 anos, mas não o conheceu de fato. E a gente precisa entender que essa é a nossa jornada. Pois quando a gente olha as cartas de Pedro, nós vemos um homem comprometido e que morreu à semelhança do seu Senhor. Então é isso que a gente precisa entender. Nós temos uma jornada de amadurecimento, uma jornada que envolve conhecer a Deus. Quando conhecemos o Senhor, nós agimos segundo a mesma natureza, o mesmo compromisso, revelando a mesma atitude que Cristo. Mesmo que a coisa não seja agradável, nós nos oferecemos à vontade de Deus para realizar a sua vontade. Mesmo que isso venha a custar as nossas vidas. Mas o que a gente faz? Faz fundamentado em compromisso, em conhecimento, em entendimento, em conhecer o Pai. A nossa jornada é só essa. Por isso a gente precisa entender. Somos salvos pela graça, feito um novo ser, somos colocados na presença de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Cristo, temos a mesma natureza. E principalmente entender que nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas, a forma de pensar deste mundo. Por isso a jornada de santificação é uma jornada longa, uma caminhada longa de conhecer o Senhor. Onde à medida que conhecemos, nós vamos nos despindo da natureza humana, deixando de fazer as obras e tendo as relações com as pessoas fundamentadas na forma de pensar deste mundo. Nós abandonamos tudo isso e passamos a relacionar segundo
o mesmo caráter de Cristo, segundo a mesma natureza. Revelamos Cristo às pessoas através das nossas ações. Quando nós revelamos Cristo, estamos de fato revelando o Pai ao mundo, manifestando o seu amor, o compromisso com a sua vontade, fazendo conhecido a Ele no mundo, para que as pessoas possam compreender o seu amor e se submeterem ao seu amor. Assim, experimentando da salvação, vivendo a vida eterna com o Criador. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender essas coisas e buscar cada vez mais o conhecimento, para que a gente não viva eternamente falando do que não sabemos, mas que a gente possa amadurecer e expressar o Senhor ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.